Após anos de batalhas intensas contra gravadoras e até mesmo artistas, o fato é que o streaming Spotify se tornou a maior plataforma de músicas do mundo. Entretanto, por trás dessa empresa gigantesca, existe um segredo obscuro e um esquema poderoso que molda o sucesso de determinadas músicas nessa era digital. Manipulação dos algoritmos, bots e números irreais que influenciam nas playlists dos usuários são alguns exemplos. Isso faz com que, na verdade, não sejamos nós quem decide quem será o próximo grande nome do cenário musical, e sim robôs. Hoje vamos te mostrar desde como a plataforma venceu uma guerra contra as gigantes gravadoras para chegar no seu auge, até esse jogo chamado Máfia do Spotify, onde os acordes das manipulações tocam mais alto do que qualquer melodia. Talvez você não saiba, mas nem foi o Spotify que inventou o streaming de áudio. Só foram eles que popularizaram e transformaram a maneira de como a gente consome música hoje. Assim como o Google está para as buscas na web, o Spotify está para músicas. Quem vê hoje não imagina o tanto de percalços que os criadores passaram para chegar aonde estão hoje. A história da empresa começa em 2006, uma época em que a ideia do streaming de músicas parecia utópica por conta da péssima qualidade das conexões à internet. A pirataria de músicas era muito forte naquele período, porque os CDs originais eram inacessíveis para a maior parte da população. Você poderia recorrer a serviços como o iTunes para comprar músicas se quiser, mas é claro que isso era uma exceção. Também não valia a pena financeiramente. Nessa época, plataformas de streaming já existiam, mas tinham um acervo pequeno ou eram restritos a determinados países, como os Estados Unidos, que tinha a plataforma chamada de Pandora. Isso até o momento em que surge um jovem prodígio sueco, cheio de ideias criativas. Daniel Ek. Ele nasceu numa família que amava a música. Só que nem ele fazia a ideia de que um dia o seu apreço pela arte mudaria os rumos do mercado. Aos 14 anos, Daniel já era um programador habilidoso e começou a trabalhar com o desenvolvimento de sites. Em pouco tempo, o rapaz fez dinheiro suficiente para ter vários empreendimentos, até que certo dia, Daniel recebeu um aviso do governo da Suécia, dizendo que ele devia muito dinheiro em impostos. E para não ir à falência, o empresário teve que vender 4 de suas empresas. Porém, Daniel era diferenciado realmente, e com o tempo as pendências foram resolvidas e ele conseguiu chegar aos 23 anos sendo um milionário que dirigia uma Ferrari, frequentava boates caras e usufruía de várias outras mordomias. Só que esse padrão de vida cheio de excentricidades não durou muito. Ek percebeu que as amizades que fazia e as mulheres com quem andava não tinham um interesse verdadeiro nele, mas sim no seu dinheiro ou status. Completamente infeliz e totalmente desgostoso com a vida, Ek decidiu vender quase tudo o que tinha em Estocolmo para poder ir morar numa cabana isolada. Apesar dessa mudança brusca, esse fato seria de extrema importância para o surgimento do Spotify. Nessa etapa de reflexão sobre a própria vida, o prodígio acabou se aproximando de Martin Lorentzon, um empresário também sueco que havia comprado um de seus empreendimentos. Por ser bem mais velho e experiente, Lorentzon atuou como uma espécie de mentor de Daniel. Foi a partir disso que os dois iniciaram as conversas sobre a ideia de criar o Spotify. O nome não tem nenhum significado especial. Spotify acabou sendo a escolha por ser uma junção das palavras spot e identify. Bom, isso foi em 2006. Neste ponto, vale lembrarmos novamente da questão da pirataria. O problema atingia todo mundo, mas era particularmente preocupante na Suécia, porque o Pirate Bay, um local onde armazenavam links de torrents, basicamente tudo vinha de lá. Os dois gênios sabiam disso e viram aí uma oportunidade. De um lado estavam usuários que pirateavam porque não tinham um jeito melhor de conseguir música, do outro uma indústria que começava a aceitar a ideia de que não dava para fugir da revolução digital.
A ideia era de criar algo que fosse mais atraente do que a pirataria, ou seja, que convencesse o usuário de que pagar por um serviço de música traria mais benefícios do que simplesmente baixar conteúdo via BitTorrent ou algo do tipo. Àquela altura, os serviços de streaming não eram populares e pouquíssima gente conhecia esse modelo que atualmente é predominante. Vinha então o desafio. O costume naquele período era um modelo de compra. Você paga por um álbum, não importa se em mídia física ou em formato digital, ele passa a ser seu. Já o Spotify foi idealizado desde sempre sob o modelo que hoje é febre, que é de você pagar para ter acesso e não posse. Os dois empresários ficaram mais de 2 anos só tentando atrair investidores e convencendo gravadoras ou distribuidoras de que o modelo de que eles estavam apresentando seria o futuro. Nesse meio tempo, a dupla, principalmente Lorenzo, arcou com os custos operacionais da Spotify AB, como a empresa foi chamada inicialmente. Por conta disso, o Spotify só começou a funcionar como plataforma de streaming em 2008, apesar de a empresa ter surgido em 2006. Com a Universal, a EMI Music e outras gravadoras importantes topando participar do projeto como uma experiência, o serviço finalmente deslanchou. Após esses acordos, a luta ainda continuou. O sucesso não veio tão rápido. O Spotify só viria a se tornar realidade conhecida aí a partir de 2011, quando chegou aos Estados Unidos. Hoje a plataforma de streaming é a mais popular do mundo, estando presente em pelo menos 65 países, sendo que no Brasil eles desembarcaram em 2014. Em julho de 2023, o Spotify contava com mais de 527 milhões de usuários ativos, incluindo 210 milhões de assinantes pagantes. A empresa paga royalties baseados no número de audições de um artista com a proporção total de músicas ouvidas no serviço. Ao contrário de vendas físicas ou download, pagam aos artistas um preço físico pela música ou pelo álbum vendido. Eles distribuem aproximadamente 70% da receita total para os titulares de direitos, que então pagam os artistas com base em seus acordos individuais. Tem um documentário na Netflix chamado Som na Caixa, que conta com detalhes o início da empresa até se tornar o que é hoje. Lá eles levantam questões importantes sobre o impacto do streaming na remuneração dos artistas e na qualidade das músicas. Isso posto, e desde o resumo aí sobre como o Spotify se tornou essa potência na indústria, agora vamos falar então dessa máfia onde táticas antiéticas são usadas para fazer com que um artista se sobressaia sobre tantos outros. A máfia do Spotify. Essa máfia nada mais é do que o uso de robôs que têm colocado músicas entre as mais ouvidas do aplicativo, alavancando nomes de artistas na plataforma de streaming musical, coisa totalmente proibida pela empresa. Os conhecidos bots alavancam números e levam artistas nem tão conhecidos assim ao topo do Spotify. Os bots são usados como ouvintes fantasmas e acessam músicas determinadas para aumentar o número de streams, ou seja, número de vezes em que ela foi reproduzida. As chamadas fazendas digitais ligam cerca de 15 a 20 mil aparelhos executando as mesmas funções de um ouvinte do aplicativo, como se fossem pessoas reais, e tem levado artistas a subirem até 92 posições no streaming em apenas um dia, de acordo aí com algumas matérias. Claro que para conseguir um resultado como esse citado, o artista precisa desembolsar uma quantia. Fontes ouvidas afirmam que cantores chegam a gastar mais de 50 mil reais para conseguir 1 milhão de reproduções. Para conseguir manter a relevância por um bom tempo, eles desembolsam até 200 mil reais por mês para conquistar ali 4 milhões de reproduções e continuar no topo das listas de músicas e artistas mais ouvidos. Assim, a música acaba aparecendo para mais gente e é automaticamente sugerida pela plataforma, o que acaba entrando aleatoriamente em algumas playlists ouvidas. É uma bola de neve que faz com que esse investimento valha muito a pena.
Esse esquema aumenta o impulsionamento e credibilidade do famoso na mídia, fazendo com que ele seja convidado para realizar ações comerciais e se apresentar em programas de rádio e de TV, além de gerar um faturamento de milhões mensais para os donos das gravadoras. Até porque grandes nomes do mercado chegam a investir milhões em comunicação orgânica, como publicidade e divulgações de influenciadores, mas nem sempre alcançam o resultado esperado. Muitas vezes as músicas não agradam o público o suficiente para ficar entre as 10 mais ouvidas do Spotify ou sequer chegam ao top 100. Coisa que com essa máfia você conseguiria por bem menos. Fato é que muitos artistas perceberam essa movimentação e começaram a explanar isso publicamente. Só que o que eu acho um pouco estranho é assim, tem canções que tem batido número 1, mas que eu nunca ouvi, mano. Entende o que eu quero dizer? É diferente você ouvir um número 1 do país que a porra tá sendo executada de verdade. Então você realmente dizia, pô, merece, porque tava sendo muito executada. E tem canções, cara, que apareceu no top 1 e eu digo, desculpa, mas de quem é, irmão? Não é de merecer, mas nem desfavorecer o trabalho, mas é porque realmente eu não via. Entende qual é? E eu trabalho na rua, irmão. Pô, eu vivo dessa parada aqui, eu tô o tempo todo vendo tudo aqui, ouvindo as coisas e tal. Então, tipo assim, acabou que virando uma parada muito mais de dinheiro do que resultado, como eu posso dizer, de povo realmente na rua. Tipo, sabe, as pessoas estão se baseando no sucesso dos artistas à plataforma digital, e não é, cara. Nesse embalo surgiram vários tipos de aplicativos que dizem que você pode até ganhar dinheiro escutando música e avaliando as mesmas. Eu nem vou citar nomes aqui, porque na realidade a maioria desses aplicativos são golpes. Você não vai ganhar absolutamente nada. O presidente da gravadora Som Livre, Marcelo Soares, de acordo com o site Metrópolis, divulgou uma nota à imprensa sobre o assunto e ressaltou que existem movimentos pouco naturais na reprodução de músicas e que isso parece vir de playlists que têm espaços comercializados abertamente. Além disso, ressaltou a importância de discutir o assunto e de tirar esse tipo de playlist do ar, já que a equipe do Spotify, depois desse assunto vir à tona, informou que implantaria um esquema de checagem dos números. Verdade seja dita que essa história de artistas ou gravadoras pagarem para aparecerem mais não é de hoje. Quem é dos bastidores da música sempre fala que as gravadoras pagavam para as rádios tocarem os singles de seus artistas. Fato é que a descoberta desse esquema traz uma dúvida aos fãs de artistas brasileiros com relação à veracidade dos números de reproduções da plataforma, já que muitos cantores passaram a investir em ações voltadas para o Spotify e deixaram de lado a divulgação orgânica das músicas, trazendo para a realidade em que a gente vive aqui na plataforma, no YouTube. Hoje já é possível, e aí, sem máfia nenhuma, e sim abertamente, você investir para que o seu vídeo seja recomendado para mais pessoas. A grande pergunta é, será que no futuro as pessoas que estarão em evidência na internet irão ser somente as que desembolsarem uma grana? Isso, de certa maneira, acabaria com criadores novos sem nenhum investimento de conseguirem destaque em qualquer plataforma. Ainda falando sobre máfia, nós fizemos um vídeo aqui contando sobre a máfia do apito, onde empresários compravam juízes para beneficiarem seus times em campo. Eu vou deixar no card aqui no final para vocês assistirem. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Deixa o seu like que vai ajudar a gente bastante. Até o próximo. Tchau.